Olá para todos vocês, eu sou o Lucas e está começando o último episódio da primeira temporada do Esportes Daqui, um podcast onde eu bato papo com pessoas que são envolvidas ou já foram em diversas modalidades daqui de Joaçaba e da região. Hoje, o assunto da vez é o badminton e para conversar comigo sobre esse esporte que é muito forte aqui em Joaçaba, eu tenho o Anderson Andres. Tudo bem, Andy? Tudo bom, Lucas. E a Letícia Andres, que é filha do Andy também. Tudo bem, Letícia? Tudo certo. E então eles vão falar sobre o badminton, o esporte que é, como eu disse, já é muito forte aqui, está crescendo cada vez mais. Mas antes da gente começar, efetivamente, eu não posso deixar de agradecer aos apoiadores desse episódio, que são a Farmácia Substância, Underfit Lupo, Bonato Materiais de Construção, a Scherer Autopeças, a Construgera e o PDQ Joaçaba, que ficarão aparecendo aqui ao fundo durante todo o episódio. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos eles que fizeram esse episódio possível hoje. E aproveitando também, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. Batemos 100 inscritos no último vídeo, uma marca muito importante. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, comente, fique bem à vontade para fazer um comentário também. Para você que está ouvindo apenas pelo Spotify, avalie o conteúdo do Esportes Daqui, que está disponível. E aproveitando também, uma coisa que eu esqueço de falar nos outros vídeos, quando o vídeo vai ao ar, ele é postado, ele já tem os recortes. Os cortes dele estão na própria linha que aparece aqui embaixo. Então você já pode, assim, tem os assuntos ali, a gente já coloca tudo certinho, então você pode ir pulando ou olhar algum que tenha mais interesse, se quiser assistir, reassistir, voltar em alguns trechos. Já é uma parte assim, a gente já faz pensando nisso e facilitando para quem está assistindo. E o Instagram, por fim, no @esportesdaqui, também estamos chegando a 300 seguidores. E hoje, no fim do episódio, vai ter o sorteio dos pães de queijo, que foram feitos no perfil do Instagram, então também acompanhem até o fim. Andy, Letícia, acho que muita gente pode ser que esteja com essa dúvida, então vamos começar bem do começo mesmo. O que é o badminton e como ele é jogado? Boa noite, Lucas. Parabéns pela iniciativa do podcast. É uma iniciativa muito bacana. Acredito que ajuda todos, ajuda nós, o esporte também, a divulgar o nosso trabalho, a divulgar o grande trabalho que é feito no esporte de Joaçaba. Então, fico bem feliz pela iniciativa e grato pelo convite também. Eu que agradeço. Justamente é isso, né? O badminton, geralmente a gente começa a falar do badminton porque ele ainda não é bem conhecido no Brasil, como em outros países, né? O que para nós é o futebol, o badminton é para os países asiáticos. Sim. Por exemplo, países asiáticos é muito conhecido o badminton. O badminton é um esporte de raquete, ele é jogado com raquete. E o mais fácil de pensar no badminton, quando você vai pensar, depois o pessoal pode procurar aí no YouTube aí para visualizar, mas o mais fácil de pensar é como se fosse uma quadra de tênis, só que sempre coberta. E ao invés de jogar com uma bolinha, se joga com uma peteca. Uhum. Mas não é porque se joga com uma peteca que é um esporte lento. Ele é o esporte de raquete mais rápido que existe. Sim. A peteca no badminton, no golpe mais potente, que é o smash, como se fosse uma cortada do vôlei, ela pode ultrapassar os 400 km por hora. Caramba! Então ele é muito, muito rápido e muito dinâmico, né? E no tênis eu acho que não passa assim de 150, talvez, assim, uma coisa. Acredito que chega no máximo aos 200 km, né? Por hora, né? Não, mas enfim, o dobro já, nossa. É muito rápido e uma quadra também menor que a de tênis. Sim. É parecido com o tênis, porque se joga duplas também, e a quadra de duplas é maior que a quadra individual. Então, no badminton a gente joga o individual, joga as duplas. E também tem algo muito legal no badminton, que em alguns outros esportes não tem, é que se joga as duplas mistas. Então, homens e mulheres jogam ao mesmo tempo. Isso é legal. Que no tênis, nos últimos anos, começaram a jogar também. Mas no badminton isso sempre aconteceu. Nas competições oficiais Nas competições oficiais. Só na primeira Olimpíada que não teve as duplas mistas. Depois da primeira Olimpíada teve as duplas mistas também no badminton. A raquete do badminton também é parecida com a de tênis, só que é uma raquete muito mais leve, porque a peteca ela é muito mais leve, né? E a bolinha de tênis é mais pesada, então precisa de uma raquete bem mais leve que a de tênis. Jean, se quiser cortar aqui, inclusive, o Andy e a Letícia trouxeram a raquete. Então, é isso mesmo, ela é muito leve, ela é bem parecida com o tênis mesmo, mas ela é muito leve e a peteca é uma peteca mesmo, assim.
Já tive a oportunidade de jogar brincando, assim, e que realmente parece fácil, mas pra furar assim, quem tá começando de errar a raquete da peteca também é bem, acho que é bem frequente. E o esporte, então, você falou dele ser muito forte na Ásia. Ele surge lá, então, é por isso que Então, é um expoente maior lá, digamos assim? a primeira origem, assim, de algo parecido com o badminton vem da Grécia. Nossa. Mas é algo que eles jogavam com raquetes de madeira, com algo parecido com uma peteca, ainda não era uma peteca e não tinha rede. Então ainda não era caracterizado como badminton, mas já era próximo, já era parecido. Aí depois na Índia existia um esporte muito parecido com o badminton, e aí os oficiais ingleses levaram para a Inglaterra esse esporte. Sim. E aí numa residência chamada Badminton House de um militar, então se constituiu o nome do badminton. Então na verdade o badminton se chamava Pona na China e virou badminton na Inglaterra porque eles levaram o esporte para a Inglaterra. E aí surgiu, por causa do nome dessa residência, então surgiu a modalidade badminton. Que bacana, uma origem bem diferente, assim, se você for pensar em relação aos outros esportes, que tem ali o futebol, de pé, bola, essas coisas assim. Uma origem diferente, o nome, mas, nossa, bem bacana, diferente assim mesmo. E, Letícia, queria saber de ti, assim, como que pra você, então, surge o badminton? Foi através do teu pai? Como que ele, se você lembra, assim, como chegou a ideia de, vamos começar a praticar? Porque não é um esporte que tem tão fácil, assim, nas escolas, ou que você faz na educação física. Então, se você lembra como foi, assim, o teu primeiro contato com o esporte? Quem teve o primeiro contato comigo foi meu avô e o meu pai, né? Que daí trouxe o badminton. E a primeira raquete que me deram foi do meu avô, que ele faleceu bem no ano que a gente fundou a MOB, que é a Associação de Badminton. E acho que essa foi a primeira vez que eu tive contato com o badminton. E ele falou assim que eu ia jogar bem e eu ia treinar para um dia ser uma atleta forte. Ah, que legal! O seu avô é o Edinho, Isso, Edinho. que dá o nome ao ginásio lá do bairro Santa Teresa, agora isso. Isso, foi o Edinho que trouxe o esporte para Joaçaba, né? Ele era coordenador do curso de Educação Física e através daquelas disciplinas, de atividades complementares, ele trouxe o badminton, então, pro curso de Educação Física e a gente ficou conhecendo o badminton através do curso de Educação Física. E a raquete da Letícia era uma raquete menor, uma raquete júnior. Ela tinha apenas 5 anos de idade, então quando é menor, assim, a raquete não é tão grande. Sim. Então é uma raquete júnior, menor, e foi a primeira que ela ganhou. Que legal. E vocês falaram ali do ano de fundação, em que momento aí acontece isso, assim, da chegada do esporte para ser conhecido, assim, pelos estudantes de educação física, até realmente começar, assim, vamos fazer um trabalho mais aprofundado disso, uma associação e ver como que as pessoas começaram a se interessar pelo badminton. Então, no curso de Educação Física, foi em 2008, 2010 que apareceu para as atividades complementares. No ano 2012, eu passei num concurso para a Superintendência de Esportes de Joaçaba. E quando eu cheguei para trabalhar na Superintendência de Esportes de Joaçaba, me perguntaram com o que eu gostaria de trabalhar. Eu disse, eu gostaria de trabalhar com basquete. E aí eles falaram, a gente tem as raquetes de badminton aqui, a gente não tem nenhum professor e tal. Você não se interessa em introduzir o esporte nas escolas e tal? E foi um desafio, mas eu topei o desafio. E quando eu cheguei nas escolas, foi muito fácil a aceitação das crianças pro badminton. Então, isso motivou muito. Isso foi em 2012. Aí, em 2013, a gente colocou o badminton na Oliejo. Sim. E na Oliejo a gente teve mais de 100 inscritos no primeiro ano, já, pro badminton. E aí, todo mundo começou a falar, o pessoal começou a falar, por que você não monta uma associação? Porque tá ficando sério, porque tá profissionalizando, tem muita gente interessada, fica um caminho bem mais fácil. Sim. E aí em 2013, então, a gente monta a Associação Meio Oeste de Badminton, a MOB. Que bacana, eu lembro de ter... eu não participei, em 2013 ainda estava no colégio e tal, mas não participei de Oliejo. Mas eu lembro realmente que depois ali, 2014 também... Já tinha, assim, e era uma coisa legal que eu lembro, que quando eu era menor da Oliejo, tinha alguns esportes que a gente não podia participar. O Oliejo normalmente era a partir dos 11, alguns esportes, assim. Eu lembro do badminton, já era bem de crianças desde cedo. Meu irmão é de 2006,
Então, já bem mais novo, assim, eu lembro que eu não lembro se participou, mas eu lembro de ele falar que alguns amigos dele foram quando eles eram crianças, assim, participar. E o Liejo puxa gente de todos os lugares, então deve ter sido uma iniciativa e ver esse número de inscritos deve ter pegado vocês muito de surpresa, assim, de ver quanta gente já se interessou por competir, não só na prática, assim, mas deve ter sido bem bacana, né? Porque o badminton ele tem algo bem legal. Quando você falou assim, eu tive dificuldade as primeiras vezes, é que se a pessoa compra uma raquete, uma peteca e vai sair jogando, é difícil. Mas se ela ganha algumas poucas instruções de como bater na peteca pela primeira vez, se ela tem um professor para isso, é muito fácil. Então o que eu falo, as crianças de 6, 7 anos, eu faço elas baterem na primeira aula delas. Em 15, 20 minutos elas estão rebatendo 3, 4 vezes. O que, por exemplo, em outros esportes é bem mais difícil. Sim. Se você pega uma criança para ela rebater 3, 4 vezes no tênis... Ela vai penar? É longe o processo. Então o badminton, ele é um esporte muito fácil de prática. Então o que acontece? Nas primeiras aulas das crianças, elas não saem frustradas, porque elas conseguem praticar o esporte. Sim. E aí aquela criança que não se dá bem em outros esportes tradicionais, como futebol, vôlei, ela vê que ela já está conseguindo praticar o badminton na primeira aula. Então aquilo é muito interessante para ela. Motiva, né? Motiva. E aí, nessas primeiras olheiras, a gente já colocou o sub-9, que eram crianças abaixo de 9 anos, que você estava falando, né? Acho que foi isso aí, então. Então, mesmo essas crianças pequenas, elas já estavam inseridas na modalidade e já conseguiram praticar na Oliejo. Eu falei o primeiro contato que eu tive, assim, eu lembro que foi de jogar, assim, a gente tava numa Olesc em Criciúma. E aí eu não sei porquê, eu jogava handebol e eu não sei porquê tinham raquetes e as petecas lá. E daí a gente começou a brincar e era isso. Aí no começo, claro, a gente não tinha instrução nenhuma, foi no instinto, assim. E aí errando um pouco e de repente é isso, começa a jogar. E eu lembro que as nossas folgas entre jogos, a gente ficava nisso, assim, não, fez campeonatinho do time de badminton e tal. Então, pô, foi muito diferente, assim. E então, mas para saber, por exemplo, aí vocês começam isso, as crianças vão tendo essa aceitação, e aí qual é o passo seguinte de ver, assim, essa criança leva mais jeito para isso, e também daí como aconteceu com a Letícia, dela de ser assim, de ver, não, opa, não é apenas alguém que joga bem, alguém que vai se destacar, e se já tinha como fazer essa projeção? No começo tudo era muito novo. Em 2010 e 2012, não existia quase nenhum material em português no badminton. Então era muito difícil para dar aula, para verificar se existia técnica, tática, físico, o que era melhor, olhar nas crianças. Então no começo da associação, lá no primeiro ano, como a gente não tinha essas informações, o que a gente observava nas crianças é se elas tinham motivação para o esporte. As crianças motivadas para o esporte eram as que a gente olhava e mais selecionava. E isso aconteceu muito na Letícia. A Letícia adorava o badminton quando era pequena, porque ela se divertia com a modalidade. A gente tinha aulinhas lá no ginásio do Flor da Serra também, que eu lembro muito disso. Ela tinha amizade com as crianças lá do bairro e tal, e isso era muito legal. Então, no começo, no princípio do badminton, esse era mais o foco, sabe? É motivação. E aí, em 2014, a gente começou a tornar isso um pouquinho mais sério, assim, a começar a participar dos estaduais, assim. Era um sonho, assim, pô, a gente tá participando do estadual, as primeiras medalhas que a gente ganhou num estadual, sabe? A primeira equipe a gente foi em 4 só, para um estadual. E em 2019, 18, antes da pandemia, a gente chegou aí com 40 atletas para um estadual. Então, cresceu muito. E como cresceu, todo mundo foi se desenvolvendo. A Letícia foi se desenvolvendo, os outros atletas foram desenvolvendo. Começou a surgir novos cursos, muito material no Brasil, porque o badminton, nesse tempo também, nesses últimos 10 anos, cresceu muito no Brasil. A federação no Brasil se profissionalizou, isso foi muito bom também. Eles trouxeram muitos cursos da Confederação Mundial de Badminton, então veio pessoas muito capacitadas a esse curso. Então hoje já é um outro olhar, né, para os nossos atletas, assim. A gente já sabe o que olhar, assim, a técnica, a tática, o físico, além da motivação. Mas a motivação ainda continua sendo algo que a gente sempre... Sim. E Letícia, para você, quando foi que você percebeu, assim... Eu sou boa nesse esporte, se assim, foi numa primeira competição que... Bom, primeiro, quantos anos você tem, exato? Eu tenho 14, vou fazer 15 esse ano. Eu já lembro de você, assim, de ter
notícias do destaque, assim, como... Enfim, pelos resultados no badminton já tem um bom tempo. Então, se foi desde cedo, assim, que você já percebeu, assim, tipo, poxa, eu sou boa, eu posso ir ganhando, assim, como que aconteceu pra você? O meu primeiro estadual foi com 6 anos, né? E eu lembro de, tipo, eu não lembro muito de estadual, né? 6 anos, Sim. não tem como lembrar. Mas o que me contam é que eu cheguei lá e, tipo, perdi de 20, que vai até 21, né? 21-1, 21-2 da menina. Então, não tinha muito, assim, como ganhar. Então, depois que a gente começou a treinar mais, porque agora vai fazer 10 anos que eu treino, E o que eu sempre quis foi, que a gente conseguiu, foi a medalha do brasileiro, do nacional. Que foi o primeiro lugar no brasileiro. Depois que eu consegui essa medalha, nossa, campeã brasileira. Sim. Aí todo mundo falava, pô, ela foi campeã brasileira. E aí depois foi surgindo mais títulos, sentando mais. Então eu sempre, tipo, tinha essas metas de conseguir. Eu acho que nunca me veio na cabeça, agora eu sou boa. Agora, acho que não teve esse momento. Porque como eu comecei muito cedo, eu não lembro muito. Então, eu acho que foi mais essas conquistas que foi crescendo. E quantos anos você tinha nesse brasileiro que você ganhou? Foi 2017, uns 5 anos atrás. 10 anos. Pô, com 10 anos você poder dizer fui campeão brasileiro, tem um peso muito grande, Tem bastante. E as meninas, assim, eram... A menina que eu ganhei foi uma menina que eu nunca tinha ganhado dela na semifinal. Nunca tinha ganhado dela, já tinha jogado vários jogos com ela, do Rio de Janeiro, a menina, e nunca tinha conseguido ganhar. Aí, no Nacional, eu consegui ganhar dela e passei pra final. Pô, que legal. Primeiro, parabéns, né, pelas conquistas. E o badminton, as categorias, quando é abaixo dos 18, também segue a mesma lógica, assim, de mirim, infantil, essas coisas? Ou tem uma idade diferente? Ou qual é o critério, digamos, da... Pode responder. É por sub, né? Tipo, não tem muito... Não é mirim e tal. Começa no sub-11, aí tem até principal. Nos nacionais, assim. Aí sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, principal. É dividido da mesma forma, assim, a cada 2 anos. A cada 2 anos. Pô, mas que legal. E aí vocês, então... Mas aí pra associação, quando foi... Porque eu imagino que se... Claro, aqui a gente tá falando uma realidade um pouco menor. Mas no resto do estado, digamos assim, ou do país... O crescimento da associação aqui foi acompanhando junto ou já tinha muita gente na frente que vocês tiveram que correr atrás, assim? Tinha muita gente na frente. Dentro do estado já tinha muita gente na frente em 2013, assim. Quando a gente foi pro primeiro estadual, assim, era um sonho ganhar medalha. A gente olhava os outros municípios, assim, tinha uns 3, 4 municípios muito fortes, assim, já no badminton no estado. Alguns daqueles municípios hoje já não são mais tão fortes, né? Sim. E como outros surgiram junto com a gente. Então foi uma evolução. Dentro do Brasil tinha algumas equipes muito, muito fortes que existem até hoje, né? Nós temos 2 clubes no Brasil hoje fortíssimos, um do Rio de Janeiro e outro do Piauí. Nossa, que legal. Um do Piauí porque a federação de badminton era do Piauí. Então surgiu muito, cresceu muito dentro do Piauí, dentro de Teresina, o badminton. E o outro é um projeto social dentro de uma favela do Rio de Janeiro, que é um projeto fantástico, assim. Que bacana. Que é dentro da Chacrinha, da favela da Chacrinha. Eles construíram um ginásio dentro da favela e eles são a maior equipe do Brasil hoje. Nossa. O atleta que foi campeão pan-americano, primeira medalha de ouro do Brasil, pan-americana no badminton, é de um atleta que surgiu dentro da favela da Chacrinha através desse projeto social. Projeto, que massa. E você falou ali que fizeram o ginásio na favela e desenvolveu. Como que é o badminton, assim, a questão da estrutura? Que, por exemplo, é um esporte novo, mas ele é relativamente tranquilo de ser praticado em alguns lugares, ou vocês encontraram muita dificuldade no começo, assim, de ter lugar específico que precisava treinar? Se tem um piso específico, alguma coisa? Como é a estrutura do badminton para praticar? Não existe uma estrutura específica se você tiver um lugar fechado e com uma altura adequada.
Sim. Porque jogar ao ar livre é difícil. Só para recreação isso não pode estar ventando. Daí você consegue brincar um pouco. Pela peteca ser muito leve. Né? Mas aí para ter aula, para treinamento, tem que ser um local fechado. Então pode ser qualquer ginásio, por exemplo. Em qualquer ginásio você pode praticar badminton. A dificuldade nossa maior no começo era que os professores de educação física deixassem a gente marcar a quadra de badminton. Essa foi uma dificuldade muito grande. E a gente conversa com os outros professores também do badminton. E é estranho, porque é algo que vai até contra a nossa profissão, né? Porque é tão bom que a criança desenvolva todas as suas habilidades em várias modalidades. Então, a gente tinha alguns problemas nesse sentido. A quadra só pode ser futebol, basquete, vôlei e handebol. Sim. E não pode ter a quadra de badminton. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, sim, no começo, de poder marcar as quadras de badminton, né? Porque senão a gente poderia até praticar o badminton, mas a gente não teria a quadra marcada, né? Sim. É comum praticar outra modalidade sem ter as linhas, né? Sim. E a gente sem ter a rede. Então essa foi a maior dificuldade. E também um pouco, porque na época a gente não tinha tanto ginásio, já sabe, ainda a gente tem uma falta de estrutura nesse sentido. Agora ajudou muito, porque teve o ginásio do bairro Santa Teresa, né? Que é um ginásio muito bom. Sim. A gente consegue montar 6 quadras de badminton lá, então deu uma ajuda muito todos grande. os esportes, eu acho que ajudou, né? Acho que praticamente todos hoje treinam lá ou fazem alguma... Para todos. E assim, quando a gente tem uma quadra grande, a gente consegue colocar mais quadras, né, de badminton dentro. É como se pensar no tênis de mesa. Quantas mesas cabem dentro de uma quadra? Quanto maior for a quadra, mais... E aí a gente consegue colocar mais gente praticando badminton, né? Então, ajudou muito ter o ginásio do Santa Teresa. Então, acho que a dificuldade maior no começo realmente era o local de prática, né? Apesar de a gente ter os ginásios, ter as escolas, mas batia com a educação física, ou o professor não queria que marcasse a quadra. Então, essa foi uma mas a gente superou isso. E aí, mas por exemplo, para os treinamentos, aí vocês improvisavam as linhas, faziam com fita, alguma coisa assim? Ou pro treino não era tão, no começo assim, não fazia tanta falta? No começo, quando era bem no início mesmo, a gente colocava um elástico só de rede e não tinha linha, não tinha nada. E as crianças batiam por cima do elástico. Por cima do elástico. E mesmo assim elas gostavam de praticar. Só que com o tempo, né? Elas queriam jogar na quadra, tal, marcar a quadra. Então no começo foi assim, depois a gente foi adaptando. Pô, que bacana. E aí, hoje, então, mas não tem... Digamos, o trabalho que é feito assim, as aulas, as escolinhas são 100% vinculadas à associação. Não tem, por exemplo, como digamos assim, o futsal tem a escolinha, digamos, tem a ABB, mas se cada colégio pode ter a sua aula ou coisa assim. Vocês fazem através da associação as parcerias com os colégios ou tem mais núcleos da AMOB? Tem algumas escolas que praticam badminton na educação física, por conta da escola, né? Que os professores trabalham. Até às vezes a gente auxilia ou vai demonstrar o esporte. Alguns professores pedem para nós mostrarmos o esporte para as crianças, dar alguma dica ou ir marcar a quadra. Então essa parceria existe com as escolas. Algumas escolas têm a parceria com a associação, que é um professor da associação que vai dar a aula, que tem a escolinha. Certo. E com as escolas é assim que funciona. E quantos alunos hoje, ou atletas, envolve mais ou menos a associação e de qual faixa de idade? A principal faixa de idade que a gente tem é dos 8 aos 14 anos. A gente não tem muito atleta adulto, porque é uma construção, então a gente tá formando os primeiros atletas adultos agora, do badminton. E qual foi a outra pergunta? E o número de alunos, sim. Quanto tem? Atualmente a gente está mais ou menos com 100 alunos atendidos. A gente já chegou a ter quase 200 antes da pandemia, mas aí veio uma baixa ali por causa da pandemia. Claro. E porque a gente tem a dificuldade dos locais ainda. Se a gente tivesse mais locais para a prática do badminton, provavelmente a gente teria mais. E a gente tem dificuldade também na contratação de profissionais, porque aí tem muito custo, né? Sim. Então, sim. E... passando um pouco mais assim para a parte das competições. O badminton hoje, claro, por ser olímpico, imagino que ele esteja presente em todas as competições que são as clássicas, digamos assim, de nível estadual, nível nacional, tudo. Então onde Joaçaba está, digamos, localizada assim,
a nível estadual e a nível nacional. Vocês tiveram um campeonato nacional esse fim de semana. Então, como que é os resultados de vocês, assim, como são tanto dentro do estado quanto no nacional? Dentro do estado, a gente está entre as 3 melhores equipes de Santa Catarina. A gente já foi 3 vezes campeões de Santa Catarina. Ano passado a gente ficou em 3º lugar. Antes da pandemia a gente tinha ficado em 1º. Aí a gente teve dificuldade para levar os atletas, enfim, para as competições. Mas a gente está muito perto hoje. Essas 3 equipes estão muito perto. Sim. Perto Quais hoje, são as outras duas? São Ibirama e Blumenau. São as outras 2 equipes assim que sempre fica muito perto dos estaduais, assim. Nacionalmente, a meta esse ano, os nacionais geralmente jogam 40 equipes do Brasil, os Sim. nacionais, pra gente ter uma ideia, assim. Bastante. Esse ano, a meta é ficar entre as 10. A gente tá entre as 5, até o momento, do Brasil. Caramba! Então, se pensar em 40 equipes do Brasil, uma equipe lá de Joaçaba, Sim. lá no interior de Santa Catarina, tá entre as 5 do Brasil, Uhum. é bem gratificante. A gente tá melhor no nacional do que no estado, porque a gente focou um pouco mais também. Entendi. Porque como a associação foi crescendo, então os objetivos mudaram um pouco também. Então nosso objetivo antes era muito estadual, agora já começa a ficar um objetivo mais estadual e até mesmo internacional, porque agora a gente já pensa em sul-americano, em pan-americano. Ano passado a gente teve 5 medalhas no sul-americano. Joaçaba. Joaçaba. Caraca. 5 atletas daqui de Joaçaba e Erivaldo Oeste. 5 medalhas no sul-americano. Então a gente já começa a ter objetivos Sim. maiores. E, Letícia, para você, assim, essas competições, quais são as competições que você mais gostou de ter jogado e qual você coloca, assim, a meta para 2022? Assim, qual é a tua competição de meta, assim, teu resultado meta? Acho que a de conquista é no Sul-Americano, foi a primeira medalha da MOB de ouro do Sul-Americano, foi a minha em 2021, que a gente foi, que é essa daqui. Daí. Daqui, daí. Mostra aqui, pode ir falando, que eu vou mostrando aí. Essa foi a maior conquista que eu já tive na minha vida inteira. Foi na mista, com um menino de São Paulo. A semifinal que a gente fez foi mais difícil que a final. Porque a semifinal a gente pegou uma dupla do Peru e eles eram os top, assim, nível muito bom. E até a menina que tinha, ela ganhou também em primeiro lugar na feminina. Ela é muito boa. Sim. E essa foi na mista. Eu ganhei também essa medalha aqui, que essa daqui foi no nacional que eu te falei, que foi a campeã brasileira. Aquela quando você tinha 9 10 anos. 10 anos. Isso aí. Essa foi a que eu gosto mais, porque essa competição, na final, eu vomitei. Pra você ter uma noção. Porque eu não comi direito no café da manhã e eu fui jogar. E era os últimos dias, então nos últimos dias você já tá acabado da competição. Aí na final eu joguei contra uma menina, eu achei que ela, tipo, porque a gente tinha o mesmo nível assim, mas eu era um pouquinho a mais, sempre ganhei dela. E ela tava voando naquele nacional. E eu achei que ia ser mais fácil. Daí eu cheguei lá e acho que eu perdi o primeiro set. Perdi o primeiro set. No segundo set eu ganhei. E eu nem lembro de quase nada. Daí eu vomitei no segundo set. E o árbitro pediu. Ele falou assim... porque se eu vomitasse mais uma vez, passasse mal, eles tinham que me tirar, né? Eu não podia ficar assim. Sim. Aí eu falei que não, que eu tinha que continuar, campeã brasileira, né? Não podia desistir. Aí no terceiro set eu ganhei da menina. E aí eu fui campeã brasileira. Então essa medalha é a que, mesmo não sendo a maior em título, Sim. é a que eu A mais lembro, marcante, assim. assim. Pô, mas Sim. que legal. E como que é vocês falaram aí, uma curiosidade, eu também não sei. Como funciona são sets? 3 sets? Ou melhor de 3 melhor sets? de 3. E daí até 21? Aí se chegar, tipo, 20-20, aí vai 2 pontos. Ah, sim. Então, certo. 22. Mas o terceiro set é jogado por completo ou é um tie break? Não, jogado por completo. Aham. Ah, tá. E para 2022, qual é o principal objetivo? A gente quer ir pro Peru, né? Que é no final do ano, pro Sul-Americano de novo. Porque a gente foi classificado pro Pan-Americano. Eu fui classificada na dupla feminina, a menina. Mas é muito caro. E é na República Dominicana.
Nossa, deve E ser é bem... muito cara a passagem, então a gente não tem condição. Mas no Peru a gente quer ir, até a gente tá tirando algumas competições para conseguir ir pro Peru, Sim. porque não tem dinheiro. Aí a gente vai e eu espero ganhar mais uma medalha de ouro lá, né? Sim, Tô treinando para isso. então, mas e aí, dessa questão assim do custo aí, não, nada é via Confederação Brasileira? Ou cada clube tem que se bancar para ir para essas competições? Ou tem algumas que são, por exemplo, o campeão nacional tem direito à vaga e é a confederação que... Como funciona essa parte? Funciona... Existem duas equipes sempre no Sul-Americano e no Pan-Americano. Uma que joga o equipes e outra joga o individual. A equipes é o sub-19, então provavelmente quem está jogando a sub-19 é convocado. São 5 Certo. atletas masculinos e 5 femininos. Esses convocados, eles têm os custos pagos pela confederação. Entendi. Mas aí é difícil as outras categorias, sub-17, sub-15, Sim. sub-13, esses têm que bancar todos os custos, que daí é a competição individual. Então se você não consegue essa convocação entre os 5 Sim. melhores, né? Aí você tem que bancar todos os custos, né? E aí deve ser o maior Aí problema. é bem alto. A passagem aérea para a República Dominicana tá R$7.000. Caramba. Aí, né? Eu Sim. tive a Letícia e o Lucas, que é meu filho, também classificados, né? Eu tava falando que quando a gente foi pro Pan-Americano no México, eu vendia a minha moto. Esse eu ia ter que vender um carro se eu fosse pra República Dominicana. Então a gente tá pensando no final do ano, Sul-Americano, guardar o dinheiro do Bolsa Atleta, dos patrocínios Sim. também pra poder ir pro Sul-Americano. Mas tomara que role, principalmente assim por... Não só pela oportunidade de se disputar uma coisa diferente, mas imagino que vocês, para cogitarem isso, é porque tem uma perspectiva boa de bons resultados lá, né? Então... fica um apelo aí pra quem se interessar e quiser viabilizar e contribuir, porque, deve ser pra vocês, deve ser muito frustrante, não sei se já aconteceu de assim, temos tal competição, conseguimos os índices, digamos, e chega na hora e, não rolou. Geralmente quando a gente conta, é isso que tu fez, assim, o pessoal fica indignado, assim, se classificou pro Pan-Americano e não pode ir, mas a gente já tá, mais ou menos a gente já conhece a realidade, assim. Sim. Então a gente tem que fazer escolhas, igual a Letícia falou, não dá pra ir pra todos os campeonatos, então a gente faz algumas escolhas. Mas a visibilidade é muito legal. Ano passado, a gente foi no Sul-Americano, todo mundo com camisa do Brasil, com a seleção brasileira, Sim. é top o evento, assim, sabe? Então, pra você divulgar a marca... eu patrocinei 5 atletas que foram campeões sul-americanos, ou foram medalhistas sul-americanos. Sim, É muito legal, né? Então, fica aí a dica, Não é isso, né, pra quem tem quiser um apoiar. peso muito grande. Tomara que... eu fiquei agora assim com caramba, tomara que consigam, porque, muito legal isso, assim, de um nível, e é isso, saindo daqui, né? Tendo um treino, assim, vocês contaram a história ali de como começou, é uma coisa muito recente, querendo ou não, e já com resultados, altíssimos. Você falar de sul-americano, falar de pan-americano, assim, então, E você tem teu irmão que joga tênis de mesa, Sim. né? Então você sabe o sacrifício que é pra chegar Sim. num nível internacional, assim. Então, sim. o pessoal, a equipe principal treina de mais de 20 horas semanais, né? De dedicação exclusiva ao badminton, né? Sim. Porque senão não chega nesse nível, assim, de competição internacional. Então a dedicação é grande. E o trabalho físico e técnico, eu vi que vocês têm parcerias com academias, assim, para esse tipo de treinamento, e então, aliado sempre nessas 20 horas, a parte técnica com a parte física. Sim, a gente tem a parte física, que a gente faz algumas no treino, mas a parte física principal a gente faz com um treinador específico para isso em academia. Né? Eles têm as aulas na academia próprias pro trabalho Sim. físico. Letícia, para você já percebeu assim disso, assim, o quanto, digamos, ter essa rotina de treinos, assim, o quão forte. Se, por exemplo, eu me preparei muito bem para esse campeonato e nesse deu resultado, ou se às vezes... a gente brinca muito, assim, do esporte, às vezes tem muito do acaso, né? Acontece aquilo assim, esse que eu treinei pouco, que eu não me preparei tanto, é o que eu fui melhor, coisa assim. Mas como que é para você pelos teus resultados, o que você falou, uma atleta de ponta, praticamente. Então, como que é para você, como você enxerga essa rotina, sendo que você tem 14 anos só?
É pesado. Quando eu falo assim, o pessoal fica, tipo, chocado. Porque tem escola, tem o treino, tem relacionamento, tem tudo. Sim. Então, tudo pesa. Então, eu sou uma pessoa, assim, bem dedicada no que eu faço. Então, na escola, eu sempre quero ser boa e perfeita, assim, e eu acabo tipo, carregando demais. Sim. Então fica pesado. Mas eu gosto. Então eu acho que ia ser muito sem graça a minha vida e eu não ia conseguir. Sim. Tipo, sem essas horas de treino, sem tudo. Então acaba sendo um negócio. Mas acaba o fim do dia e a gente fala assim: pô, acabou, mas eu fiz e é isso, Sim. sabe? Porque eu preciso dessas horas de treino. Não, e o esporte proporciona... São coisas inexplicáveis, né? Você tá ali na competição e você ter os resultados e tal. Não tem como não ficar motivado e querer cada vez mais e querer ir mais longe e ir melhorando, assim. Então, bom, se pra mim, que nunca... Tipo, as competições, o máximo que eu disputei aqui foram, sei lá, Olesc, GESC, essas coisas assim. Então, pra vocês que têm uma perspectiva maior ainda, deve ser... Pô, deve dar mais motivação ainda e saber que é um caminho, né? Até chegar é o caminho e não tem atalho, né? Vai ter que ser bem, bem percorrido. E eu tava vendo hoje até uma entrevista com o Bernardinho num podcast e ele falou, pra ele sempre chega no momento da pergunta do, mas e a relação com o teu filho? De treinador e essa questão assim. E aí, por exemplo, não tem a mínima comparação, mas, por exemplo, eu jogo pádel com meu pai nos campeonatos. E a gente tem uma liberdade, uma licença que é assim, a gente pode passar do ponto em alguns momentos, porque sabe que, pô, no fim das contas, tá tudo em casa. Então e eu quero saber pra vocês como é, do Andy em relação à filha e a Letícia em relação ao pai, de unir, assim, de estar o tempo todo junto, de treinando junto, de... Chega no ponto assim, tenho que cobrar, mas você vai cobrar mais? Como que funciona essa relação pai e filho, técnico e atleta? Quer falar primeiro? Não, fala pra você. Fica à vontade primeiro, né? Eu não influenciar. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Não tem. Tipo, no jogo, ele tá atrás de mim como técnico, mas tem uma relação. Sim. Então, não tem como você falar assim, só tô vendo ele agora como técnico, porque não é. Você tá vendo teu pai ali te olhando. Então, não sei, a gente tem uma relação muito boa, ele me respeita muito no jogo, eu respeito muito ele no jogo, mas a gente também tem uns conflitos, óbvio. Sim, natural. A gente já, tipo, saiu brigando no jogo, sabe? Já sempre tem, assim, um estresse. Sim. No treino também, é a mesma coisa. No treino é mais tranquilo, assim, porque vejo ele mais como técnico. Então, entendo. Também tenho muitos ciúmes, tipo, dele com os outros atletas também. Porque, pô, a filha, né? E o pessoal às vezes fica assim também, porque eu sou filha dele. Mas eu acho que a nossa relação é muito boa em técnico. A gente sabe Sim. diferenciar muito. Isso é muito importante. E de muito tempo já, né? Já desde acostumada o começo, também. Então, sim. E pra ti, Andy? Eu acho que o que facilita muito, assim, é que a gente se dá muito bem, eu e a Letícia, assim, fora dessa relação. A relação pai e filho. Então, ela me conta tudo, assim. Ela vem, pai, aconteceu isso, tal menino lá, vem aqui que eu preciso te contar. Que é coisas que geralmente não acontecem tanto entre outros pais e filhos. E a gente senta lá e dá risada e chora junto e vai... Então, esse relacionamento ajuda a ser técnico e atleta também, né? Sim. Mas é igual ela falou... não é fácil, porque é uma linha muito tênue ali quando você está na quadra e quando você está atrás do teu atleta. Então, às vezes, se você passar um pouquinho do ponto de quanto você está cobrando, até nesse nacional, teve um jogo que elas estavam na dupla feminina, elas não estavam jogando bem, elas não estavam encaixando e eu estava lá atrás querendo muito, porque eu como técnico eu vejo muitas coisas lá Sim. na quadra. E não tinha jeito de estar funcionando. E eu falei, Letícia, é isso. No terceiro ponto que ela não fez, eu fui mais enfático. E ela olhou pra mim e disse, calma. E inverteu o papel, né? Sim. Geralmente eu que falo calma pra ela. Eu disse, e é verdade, naquele momento precisava ser um pouco mais calmo mesmo. E aí eu fui mais tranquilo, mais calmo e tudo deu certo. Então, geralmente a gente consegue encaixar isso. No badminton, pro pessoal saber, assim, o técnico fica muito perto do atleta. E pode passar instrução. No tênis, não, né? O técnico não pode passar instrução. No tênis de mesa também pode.
Então, toda vez que acaba um ponto, eu posso passar uma instrução rapidamente para ela. No intervalo dos 11 pontos, eu posso passar a instrução também, e no intervalo dos 7 eu também posso passar. Então, a gente está conversando muito durante o jogo, né? Então, existe esse relacionamento. Eu tento que isso seja o máximo possível profissional e como técnico. Mas, assim, não é fácil. Sim. Porque o badminton é um jogo muito de emoção também, como o tênis, assim, é muito psicológico. A cabeça tem que estar muito focada o tempo todo. Né? E a relação que a gente tem influencia muito no jogo. Então, se a gente tá brigado lá atrás, não tem como você jogar bem. A gente tem que ter uma relação muito boa, porque o psicológico é tudo no badminton. A maioria é o psicológico. Nesse jogo agora que teve ali, era só psicológico, porque não, você tá com físico e tal, mas a tua cabeça tá a mil. Então eu tenho que ter uma relação boa com ele atrás. Senão não tem como você jogar. Mas que bacana. É uma parceria que... Se o atleta não tiver confiança em você, não dá certo. Você fala... Você tem que falar pra ele, agora você vê taticamente algo, você fala, agora é hora de fazer isso. E aí você vê se o atleta faz ou não faz. É uma questão muito de confiança, assim. E isso com a Letícia dá muito certo. Eu falo pra ela assim, é por aqui agora o jogo. E ela faz. Sim. E ela faz. E aí, se a gente entende que não funcionou, a gente conversa no intervalo, no 11 e tal, e a gente cria sempre uma tática juntos, assim. Então, isso funciona muito bem. Das facilidades de se ter essa abertura, mais até não vai ter o receio do... Digamos, se fosse outro atleta, assim, poxa, mas o meu técnico tá falando, eu acho que não é assim, mas não é tão simples ter essa liberdade. Em vocês, talvez, esse é o tipo de momento que ser pai e filha facilita que, assim, pai, viu? Não, acho que não, acho que é tal coisa. E imagino que deva ter acontecido situações de todas as formas possíveis, né? Nem sempre funcionou. Às vezes não funcionou, às vezes a gente saiu discutindo na quadra também, tudo, mas... Acho que é um crescimento, e acho que é normal no esporte isso acontecer, porque muitas vezes não dá certo, muitas vezes você perde, e isso tem que ser um aprendizado, né? Sim. E eu acho que esse nosso relacionamento foi uma construção, assim, hoje tá bem melhor. É como essa situação nesse último nacional, né? Sim. Eu tava querendo muito lá e só não tava dando certo, mas tinha que ter um pouquinho mais de paciência. Sim. E ela, na quadra, falou, calma. Isso acontece com outros atletas também. Tem alguns atletas que são mais fáceis do relacionamento. Sim. Tem outros que são mais difíceis, assim. Mas eu acho que a MOB, assim, é bem unida pra isso. Os atletas são muito educados, assim, em quadra. Ele é muito educado em quadra. Então, a gente tem uma relação muito boa como equipe. Sim. E aí teu filho também joga, ele é mais novo que a Letícia, ele também joga daí. Sim, ele tem 11 anos, foi destaque agora no último nacional, trouxe 3 medalhas nas 3 modalidades que ele participou. Ele chegou nas 3 finais, 2 primeiros e 1 segundo. Foi campeão na dupla mista, campeão na dupla masculina e por pouco não foi campeão individual. Caramba, que legal. Foi muito legal. bem. Viu, a família volta... Paga excesso de bagagem, né, nas voltas para casa. Foi a primeira competição nacional que a gente trouxe 6 medalhas, né? Todas as modalidades que a gente participou, a gente medalhou. Então a Letícia 3 e o Lucas 3. Que massa. Letícia, pra você, assim, eu tenho meu irmão que joga tênis de mesa. Eu já assisti algumas competições dele e dá uma agonia, dá uma aflição. Pra você também, é assim... Ainda mais sendo do mesmo esporte, vocês tendo uma diferença pequena de idade, como é pra você, assim, em relação ao teu irmão jogando? Eu e o Lucas, a gente briga bastante, assim, mas a gente tem uma relação boa entre irmãos, assim. Quando ele jogou lá, eu vi que a torcida, assim, ele precisava de mim. Naquele jogo do individual, a gente torceu um monte pra ele e eu fiquei lá. E dá uma coisa, assim, que você queria ajudar, sabe? Sim. E você fica, tipo, nervosa por ele. Mas depois que ele jogou aquele individual lá, que ele perdeu, infelizmente, eu cheguei nele, aí eu conversei com ele, falei que ele jogou super bem, porque eu acho que ele tem um olhar pra mim também, tipo, como é que fala? Uma proximidade talvez até maior do que com os pais, assim, do irmão, ele talvez tem, tipo, é uma figura orgulho, diferente. assim, É que ele cresceu vendo a Letícia, né, se destacar. Sim. Então, na verdade, pra ele também não é fácil, porque existe essa comparação, né? Será que ele vai também ter os resultados da Letícia? Então, pra ele não foi fácil. Então, isso que a Letícia falou é legal, porque ele saiu das 3 finais da primeira final e perdeu.
E aí ele tinha que voltar ao psicológico dele já para os outros jogos, próximas né? E partidas. ele teve esse apoio da Letícia, teve o meu apoio. Então, rapidamente ele já estava lá bem, já estava aquecendo para outro jogo, porque era tudo na mesma manhã, sim. as 3 finais. Então, ele conseguiu focar rapidamente para os outros jogos. Acho tanto é que Sim. foi uma das primeiras vezes que a gente teve mais essa relação, assim, que eu falei com ele. E aí, até depois do meu jogo que eu perdi, ele chegou em mim e falou a mesma coisa. Sim. Que eu joguei super bem e que assistiu o jogo. Ah, que legal. E falando do badminton mais a nível nacional, você falou dos principais clubes e tal, mas qual é a perspectiva enquanto esporte, assim, digamos, para Olimpíada? O badminton, por exemplo, usando o exemplo do tênis de mesa, que é mais próximo, assim, era muito longe, e hoje tem o Hugo Calderano, que já disputa ali quartas de final e já foi campeão de etapa de mundial e tal. Em que pé, digamos assim, tá o badminton do Brasil em relação ao mundo? Acho que essa comparação com o tênis de mesa ela é muito parecida, porque o tênis de mesa também, a Ásia também domina o tênis Sim. de mesa, né? Então ela é muito parecida. Até 2010 também não existia perspectiva de Olimpíadas, um brasileiro jogar. Aí a gente teve a Olimpíada no Brasil e aí a gente ganhou 2 vagas. Sim. Né? Mas a gente ganhou Sim, 2 mas vagas. tá ali. Aí pra Tóquio, a gente batalhou muito. A gente tinha esse atleta que eu falei antes, que é o Igor Coelho, do projeto da Miratos, lá da favela da Chacrinha. E ele chegou a 22º do mundo. E aí ele conseguiu uma vaga por vaga mesmo, Sim, por mérito. no índice mesmo, Por assim. índice. E para Tóquio. E também a Fabiana Silva. Então, pela primeira vez o Brasil conseguiu no individual entrar com atleta masculino e feminino. Acho que esse foi um passo muito importante, porque se você pega o tempo de badminton na Ásia e o tempo de badminton no Brasil, Sim. é totalmente diferente. O Brasil, a federação no Brasil, ela foi fundada só em 1993, então é muito recente ainda. Sim. A profissionalização dessa federação faz uns 15 anos só, então é muito recente. E aí se pega toda a cultura asiática, é difícil chegar. Sim. Existe uma cultura na Europa também muito forte do badminton. Então, já foi muito bom classificar esses 2 atletas. A gente, em 2019, foi campeão pan-americano pela primeira vez, com o Igor Coelho também, que foi uma conquista bem interessante. E quando a gente entra na Olimpíada, quando é campeão pan-americano, os investimentos vêm na modalidade, a gente vê esse crescimento, né, nesses últimos anos por causa também desses resultados. Então, hoje, esse nacional que a gente foi tinha mais de 400 atletas já, mais de 40 clubes no Brasil. A perspectiva para as Olimpíadas ainda, por enquanto, é a perspectiva só de classificar para as Olimpíadas, não existe perspectiva de medalha ainda. Mas é um processo, é uma construção. Para a Europa também não existia alguns anos atrás, e na Olimpíada do Brasil, uma espanhola foi campeã no badminton. Sim. Foi primeiro do mundo, superando todas as asiáticas também. Então tem que continuar acreditando. Mas a perspectiva real hoje é a classificação. A classificação já é uma perspectiva. Sim. Eu imagino que deva ser a perspectiva de cada vez ir melhorando muito em função... Eu imagino que a grande maioria nesses torneios devam ser as categorias de base, né? Do sub até chegar, tipo... Então, que quem é o alto nível devem ser pessoas muito jovens, né? Mesmo assim, da faixa de uns 20 e pouquinhos. É mais ou menos isso. Assim, esse Igor Coelho que você falou e tal, eles já são um pouco mais velhos ou ainda são bem... O Igor Coelho, se eu não me engano, está com 25 anos hoje. Ele disputou as Olimpíadas com 23, então ele tem muito tempo de badminton. E, geralmente o atleta de badminton joga até uns 32 em alto nível. Chega a ter atleta olímpico aí, medalhista. Sim, então provavelmente ele tem mais um ciclo, pelo menos. Tem. 2 anos, até mais, dependendo. Ele né? acabou tendo uma lesão, então hoje acho que ele é 49º do mundo, ele caiu um pouquinho no ranking, mas tem bastante chance de participar de pelo menos mais uma Olimpíada. E falando assim, comparando o Joaçaba com isso, tem chance daqui de sair alguém, assim, pode ser a Letícia, pode ser o Lucas, alguma coisa, mas tem alguma, assim, onde vocês veem que é o teto de vocês estando aqui em Joaçaba, ou se em algum momento tem que ser, por exemplo, mais uma vez do tênis de mesa, como é assim, chega num ponto que tem que assim, não, putz, tem que sair do Brasil, senão não consegue ir além. Eu acho que
dentro do Brasil, até o sub-17, a gente vai muito bem com a estrutura que a gente tem. Aí depois o sub-17, quando a gente compara com outros clubes do Brasil, principalmente esses outros 2 clubes que eu falei para você, o pessoal treina de 6 a 8 horas, com fisioterapeuta exclusivo, com nutricionista exclusivo, com personal exclusivo só para o atleta, com quadra, com tapete, tudo top, né? Então, realmente, acho que a partir do sub-19, começou a ficar adulto, se o atleta tem um destaque e um potencial, provavelmente ele vai ter que sair de Joaçaba. Sim. Mas eu acho que a gente faz um belo trabalho até essa categoria, porque a gente bate de frente com essas 2 equipes mais fortes até essa categoria. Que você falou que porque aí falta tempo, falta estrutura, falta outros profissionais para acompanhar também. Sim. E, Letícia, você se imagina em algum momento, assim... Primeiro, se você se imagina como atleta profissional do badminton, se você imagina isso, ou como uma forma de daqui a pouco, sei lá, ir para fora e com bolsa de estudos para algum lugar, alguma coisa assim. Como que você... Uma pergunta meio tiozão, mas como você se imagina em 10 anos? Eu acho que aqui em Joaçaba, assim, eu acho que se eu não tem como ficar aqui. Eu acho que teria que, tipo, treinar com a seleção mais pra frente, assim, ser convocada. E também acho que não pode ficar só no Brasil. Eu acho que, tipo, se eu queria ser, tipo, quero ser uma atleta, tipo, Olimpíada, eu acho que eu teria que fazer um intercâmbio para algum lugar, ficar lá por um tempo. A gente tava pensando nisso esse ano, a gente tava pensando com a ideia de ir esse ano, só que é difícil, né? Porque são mais ou menos 6 meses se você ficar lá. E muito longe, com 15 anos que eu vou fazer agora, não teria como. E isso, tipo, me assusta ficar pensando nisso, porque eu tenho uma relação muito boa com eles, técnico, e sair agora não tem como. Mas é, tipo, é uma evolução, né? Pode ser que ano que vem eu esteja preparada e vou pra fora, faço um intercâmbio 6 meses, fico lá. Porque eu acho que tenho que sair se eu quiser ser melhor, assim, jogar nas Olimpíadas. Mas eu não tenho, tipo, eu tenho o sonho de ir para as Olimpíadas, quero muito, muito, muito. Só que eu não tenho só isso, né? Porque eu estudo um monte. Então, tenho, tipo, quero seguir algumas carreiras também. Tipo, vamos por medicina. Então, eu também tenho algumas metas para isso, não só o badminton. Sim. Não, eu acho que é importante isso. Vocês em família devem ver do momento, assim, de... Tem que, por ser uma coisa mais... Não vou dizer mais séria, mas mais delicada, então tem que estar tudo bem encaixado para não ser, daqui a pouco, sei lá, vai para fora, mas putz, não gosta, fica menos tempo, volta e fica uma coisa meio, putz, talvez não tivesse sido o momento, alguma coisa, então eu imagino que vocês devam pensar bem, estruturar bem para quando for assim, não, tá, chegou o momento, é agora que acho que vale a pena dar esse próximo passo, né, deve ser isso, né? O Brasil tem uma seleção brasileira permanente, né, de badminton, que é em Americana. Hoje eles estão com 15 atletas, então esses 15 atletas eles moram em Americana. Nós temos um atleta de Santa Catarina, Matheus Voigt, que é atleta da seleção, então ele vai para todos os campeonatos, Pan-Americano, com a seleção brasileira, acompanha a seleção brasileira. Sim. E a vida dele foi dedicada ao badminton. Se você pedir para ele se ele se arrepende, eu tenho certeza que ele vai dizer que não se arrepende nem um pouco. Mas, realmente, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Então, acho que, como família, a gente deixa isso muito claro para a Letícia, para o Lucas, assim, para os outros atletas da associação também que se destacam. É importante falar para eles a realidade, né? De como funciona, porque eles vão ter que sair daqui, igual a Letícia falou, vai ter que abrir mão de muita coisa aqui para ir morar em outra cidade. Sim, vai ter que mudar de vida para conseguir manter. Não tem... E... Bom, vocês devem ter uma bagagem muito grande de várias competições e para vários lugares. Então, eu queria que vocês fizessem um top 3 de viagens mais legais ou para lugares mais diferentes. Mas, enfim, um top 3 de viagens que o badminton proporcionou para vocês. Acho que Peru foi o sul-americano. Não? Pan-Americano. Pan-Americano no Peru, que eu era nova, bem nova, não lembro de muita coisa. Mas foi uma das primeiras que eu lembro, porque o México eu era mais nova ainda, então não lembro de quase nada. E o Peru foi que a gente conseguiu
dar um passeio por lá. A gente não ficou só no ginásio. Então, a gente visitou vários lugares. A gente visitou o Parque das Águas lá, que eu lembro bastante. Não foi uma competição que, tipo, teve muito resultado, assim, né? Mas foi uma competição, assim, que eu lembro, que foi bem legal. E outra foi... Não foi uma competição, foi em Portugal. Que a gente foi fazer 2 semanas lá de treinar lá. Foi numa clínica. A gente ficou uma semana em um lugar e outra semana no outro lugar. Que daí foi quando eu era mais velha, assim, que eu lembro bastante. Que daí a gente treinava de manhã e de noite. E à tarde a gente fazia alguma coisa. Então a gente ia visitar algum lugar, ia a passeio. A gente surfou lá em Portugal, viu? Que legal. Nazaré lá. A gente passou por Nazaré, né? Foi bem legal, foi incrível, assim. Aí a gente tem as amizades, né? Porque o badminton, tem muita amizade em todo lugar. E eu tenho comunicação com eles de Portugal até hoje. Até essa semana vieram falar comigo, só que eu não entendi nada do que eles falaram. E aí, por causa que a gente ganhou lá, né? E eles vieram falar da medalha, porque é diferente a mensagem, né? Sim. A português. E eles vieram falar comigo. Então, a amizade que eu fiz lá foi gigantesca. E a gente treinou 2 semanas lá forte. Então, foi um nível, assim, eu subi um nível gigante treinando lá em Portugal. Que lá é forte, a gente ficou com os treinadores muito grandes. Tipo, top demais. Em todas você tava junto, Andy? Essas Sim, viagens? todas. E também são essas as tuas? Ou... Parecido. O meu... É que é diferente. Como a Letícia lembra e como eu lembro. Ela era Sim. muito pequena, então às vezes eu falo algumas coisas com ela e diz, não lembro disso e tal. Mas é normal. Sim, imagina. Eu acho que pra mim, a primeira foi o primeiro sul-americano no Sul-Americano no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Primeiro porque a gente jogou no Parque Olímpico, que é O fantástico. Parque Olímpico é muito legal. E justamente onde a gente jogou, foi onde eu fui assistir Brasil e Argentina no basquete. Foi no mesmo ginásio. Assim, Aquele então, fatídico jogo, você tava lá? deu 2 prorrogações, cara. Foi triste. Foi triste. Mas o local é muito legal lá, o Parque Sim. Olímpico. Então a gente jogou no mesmo local. E foi uma competição que a Letícia, na primeira fase, era um Chaves. Ela perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo, tinha que ganhar o segundo para classificar, ela ganhou o segundo para classificar, então ela saiu de segunda da chave, pegou a menina do Brasil, que era número 1 na época, já de cara nas quartas. Se ela cai nas quartas, ela já não era medalhista. Ela perdeu o primeiro game pra menina e ganhou os outros 2. Então foi um jogo, assim, muita luta, assim. Sim. Aí a semifinal, ela pegou uma peruana, porque a Letícia tem muita garra na quadra, assim. Então ela grita, ela se empolga, ela vai, e essa peruana era igual, assim. Então virou um jogo muito Gritaria. assim. Deve ter parado o ginásio. Assim. Então tá todo mundo assistindo. A Letícia perdeu o primeiro e venceu os outros 2. E foi pra final. Daí na final ela perdeu pra peruana. Mas mesmo assim, aquele foi fantástico. Assim. Sim. Foi vice-campeã sul-americana. A gente não esperava aquela medalha naquele momento, assim. Então foi esse pra mim, eu lembro de tudo, assim. Então, E na final eu tava morta, né? Porque a gente já tinha jogado todos, e aí a final é quando você tá arrebentada. Ah, sim. E a menina era bem mais forte que eu, era 1 ano mais velha, eu acho. até. ela era bem maior. Então não tinha como. No badminton também, todos os semifinalistas medalham ou existe disputa de terceiro? Sim, não, tem 2 terceiros. 2 terceiros. Passou pra semifinal, semi já né? é medalha. Daí Tá. não tem a disputa de terceiro lugar. No judô também é assim. Né? Sim. Aí, essa do Rio Só na Olimpíada. Na Olimpíada, sim. Na Olimpíada se joga. Tá. Na Olimpíada se joga. Mas, por exemplo, no Mundial de Badminton, que seria a competição mais relevante depois das Olimpíadas, tem 2 terceiros. Sim, São só para as Olimpíadas, não tem 2 terceiros. entendi. E- A segunda foi ano passado, sul-americano, que foram 5 medalhas. E aí também saiu um pouco da Letícia e foram para os outros. Então existem outros Onde atletas. Foi em Joinville. Joinville. E o que facilitou também, né? Os sul-americanos ser no Brasil. Então foram os Claro. 2 sul-americanos que foram no Brasil que a gente foi muito bem. E aí outros atletas da associação também foram medalhistas internacionais. E outros atletas também de projeto social, assim, que hoje eles têm, por causa dessa medalha, eles têm uma bolsa muito legal. Sim. Que ajuda eles a ir para outras competições, para o crescimento deles. Então também foi muito bacana proporcionar isso. E a terceira foi do Nacional, que a Letícia, que ele foi batalhado, que ele foi 5 anos perdendo para a mesma menina
E aí, perseverança foi, até que a gente ganhou. Eu acho E que esse daí também. foi em Esse foi em Camboriú. Camboriú. Esse foi em Camboriú. Ah, esse o da medalha ali. Na é. semifinal, que essa menina que o pai falou que eu perdi 5 anos, foi na semifinal que eu Aham. enfrentei ela. Aí na final foi uma menina de Santa Mônica, lá no Paraná, né? Curitiba. A semi foi a menina da Miratos, do Rio de E Janeiro. e Sim, a a gente final sempre perdia. foi... E aí, porque daí quando a gente ganhou a semifinal, a gente não ganhava na menina, a gente ganhou a semifinal e foi jogar com uma menina que naquele momento a Letícia era superior. Aham. E aí a gente achou que essa final ia ser mais tranquila. E, cara, a menina veio a 150%. Imagina, Ela final. veio querendo muito. Sim. E ela atropelou a Letícia no primeiro game. E aí foi emoção até o final. Sim. Daí a Letícia passou mal, daí foi. Ah, deve ter sido esse jogo, esse campeonato, um turbilhão de emoções e... Outro também foi nos Jogos Escolares não esse, foi o outro. O primeiro Jogos Escolares em Joinville? Não, em Blumenau. Blumenau que a gente foi. Meu primeiro Jogos Escolares que eu fui. Nossa, aquele lá foi... Porque aquele lá, ele não é que você que paga, né? Ele é tipo é da Federação Santa Catarina, É, né? porque esse a gente não vai como a MOB. Esse a gente vai pela equipe de Santa Catarina. Então entendi. Esse é muito é legal. diferente, né? Então a gente vai com vôlei, vai com futsal, vai... Sim. E aí foi na Proeb em Blumenau. Não sei se conhece a Proeb lá. Ela é bem Não. grande, ela tem vários pavilhões. Então várias modalidades aconteciam junto. Então todo mundo ficava lá. Ah, isso é muito E aí legal. todo mundo torcia por Santa Catarina. Tava o vôlei lá e o pessoal do futsal, do basquete, Sim. do badminton, todo torcia por Dá um Santa Catarina. clima totalmente diferente. Só que como né? aquele era o meu primeiro ano, não deu pra conseguir muito, tipo, conquista, porque é 12 a 14. Sim. E aí era meu primeiro ano, então, tipo, 12. E aí tinha meninas 2 anos mais velha que eu. Ah, e nessa idade dá Daí muita eu diferença peguei a de menina, tamanho primeiro e- individual, já peguei a menina, já perdi, Sim. né? Mas foi bom o jogo. Assim, foi Mas muito claro, legal. imagina. Não, mas nossa, incrível, Sim. assim. Acho que pra né? vocês deve ser dois corações de assim, vai ter um sul-americano, um pan-americano assim de tomara que seja no Brasil pra ser viável, né, pra você conseguir, mas ao mesmo tempo tipo, poxa, acho que viajar, Viajar ter pra uma fora. experiência diferente deve ser mais legal, né? Triste a hora que você olha lá joga no Google lá, República Dominicana Imagens. Ano passado, o Pan-Americano foi em Cancún. E a gente não pode ir. Sim. Isso faz parte. Mas assim, acho que a gente fala muito em resultado aqui, mas acho que o processo é muito legal. Tá? E eu acho que o processo vale mais a pena ainda do que o resultado final. Igual a Letícia falou, foi pra uma competição que eu me diverti, que foi muito legal, Sim. que a gente teve essa Amigos, interação, que eu formei amigos, fui para Portugal fazer clínica, que é uma viagem que ela lembra. Uhum. E às vezes, muitas vezes, o processo acaba sendo mais Fica tão importante que o marcante, né? resultado, E uma outra pergunta assim, um ídolo que vocês tenham no esporte e um sonho de cada um enquanto assim, a Letícia enquanto atleta, o Andy enquanto técnico, um sonho no badminton. Um ídolo e um sonho. Posso falar primeiro? Posso. Tá. Eu não tenho muito ídolo, assim, porque é mais de fora. O Brasil não é, tipo, Olimpíada, assim, não tem medalha nas Olimpíadas. Então, eu não tenho muito, assim. Mas tenho a menina Carolina Marin, que é da Espanha, né? Espanha. E ela é muito parecida comigo jogando. O pai sempre fala. Porque os asiáticos, assim, eles não gritam muito. E aqui, e lá na Espanha, eles gritam muito. Sim. E ela é muito guerreira em quadra. E ela é muito parecida comigo. Então, eu acho que uma das coisas, assim, principais é por causa disso que é um Da ídolo pra mim. identificação. Da assim, né? identificação, aham. E um sonho é conseguir ir para as Olimpíadas. É o maior. Porque medalha, eu acho que eu preciso de mais ainda. Não tem muito. Mas eu acho que para as Olimpíadas, eu acho que dá. Ah, Eu acho e deve ser um sonho bem... grande e bem difícil. mas que dá, sabe? Eu Mas acho que dá. dedicação, né? Como Aham. você falou. Tem que treinar muito. Semana puxada, treino. Sim. Tem que largar algumas coisas pra chegar. Mas dá pra tentar, né? Sim, sem dúvida. E pra ti, Andy? Meu ídolo no esporte é o Guga. Eu vim do esporte de raquete, eu fui atleta de tênis de mesa também, gosto de jogar tênis, jogo pádel com Sim. vocês lá direto lá, então
O Guga, e porque ele é muito coração também, sempre enquadra, guerreiro, acho isso fantástico nos esportes, a lição que ele passa, pô, um cara super do bem, então, em quadra, fora de quadra, o cara só faz bem pro esporte, para as pessoas, Sim. assim. Então ele é meu ídolo. E eu não tenho sonho, porque meu sonho já se realizou. Meu sonho era ter uma equipe de badminton. Lá no começo era um sonho, não imaginava que eu ia ter uma equipe, que eu ia ser campeão estadual, Sim. campeão nacional, que meus filhos iam ser... Cara, eu sonhava que minha filha ia ganhar uma medalha estadual. Hoje ela ganhou uma medalha internacional, meu Sim. filho também. E meus atletas ganharam medalha internacional. Então meu sonho já se concretizou. E Olimpíada não é mais sonho, agora tudo é realidade. Então, Tem isso, exato. então Olimpíada é uma meta, né? Sim. Mas acho que é isso. Que bacana. E você falou do Guga, uma dica para qualquer pessoa leia o livro do Guga. É muito bom, é muito legal. E chegando mais pro fim, assim, eu mandei até para algumas pessoas, assim, alguns grupos de amigos, falando tipo, mandem alguma curiosidade que vocês tenham sobre o badminton, alguma dúvida, assim. E aí alguns deles mandaram, até mandar um abraço para os meus amigos lá de Floripa, da faculdade, que foram eles que mandaram. Aí eles perguntaram assim, a gente vê do badminton é um jogo, como você falou ali, pode chegar a 400 por hora, um smash, algo assim. É um jogo que em muitos momentos ele é muito acelerado. E para quem é leigo, é de fora e olha assim, às vezes vai um monte de bordoada e sempre se defende, ou se defende boa parte das vezes, e às vezes uma peteca bem colocada ali já... Então como que funciona isso assim de... nem sempre a força, ou quanto mais forte, vai efetivamente conseguir matar o ponto, e como que acontece essas situações dentro do jogo, assim? Qual é o momento de dar uma porrada, qual é o momento de aliviar, como que vai acontecendo? Então, dentro de um único rally do badminton acontece muita coisa. Então, quando você vê, por exemplo, eu vou fazer a comparação de novo, mas é porque as pessoas não assistem ainda, tem que assistir o badminton e tem que pensar como que funciona. Então, por exemplo, o tênis se joga muito de fundo de quadra. Sim. Então, geralmente o atleta fica no fundo da quadra batendo e dificilmente ele vai para a rede. Ele vai, Sim. mas é 10% que ele joga na rede. O badminton se joga em toda a quadra o tempo todo. Então, você vai ter batida forte, você vai ter batida fraca, você vai ter batida na rede, você vai ter batida no fundo, vai ter batida no meio de quadra. Então, é um esporte muito complexo. Precisa de muita técnica e muito tempo para se aprender. Eu acho que intensidade, entre o badminton e o tênis de mesa, são os esportes com mais especificidades, e eu acho que é mais difícil do atleta ser completo, porque tem muita batida diferente. Então tem muito jeito diferente de pegar na raquete, por exemplo. E você tem situações diferentes o tempo todo. Você tem com a peteca baixa, meia altura, alta, você tem a peteca na frente da quadra, então você vai ter inúmeras possibilidades. Por que acontece de bater forte e o atleta defender? Porque a peteca ela sai muito potente, mas por ela ser leve, se ela tiver uma distância muito longa, o atleta vai defender. Então se ele, por mais forte que ele bata lá do fundo da quadra, da última linha, ela não vai mais chegar a 400 km, ela vai sair com 400 km por hora e vai chegar lá a 80. Sim. Então já existe a possibilidade de defesa. Por isso que vê os rallies acontecendo no badminton. E é isso, é complexo, é jogado na quadra inteira e tem várias possibilidades o tempo todo. Sim. E justamente por isso também, emendando uma outra coisa que eles perguntaram, foi sobre a preparação física. Deixa eu falar isso. Se tem que estar... Bom, pela intensidade e eu ia dizer bola forte, bola fundo, mas enfim, com a peteca lá no fundo, forte, smash, deixada e tal, tem que estar o tempo todo se movimentando em quadra, não tem um momento de pausa. Então, o quanto a preparação física é importante, assim, você sentir que, assim, não, tô bem fisicamente pro jogo. A preparação física é quase tudo, assim, porque a preparação física vai interferir no psicológico. E aí vai interferir na técnica, vai interferir em tudo. Então, tipo, se você já tá cansado, é muito difícil você pegar, porque você tem que ficar correndo na quadra o tempo inteiro. Então, é uma coisa que eu não tenho muito, porque, tipo, físico, eu tenho, mas é mais difícil pra mim, porque eu canso muito rápido e eu não tenho muito essa coisa. Então, esse jogo agora que eu fiz agora foi as quartas para classificar para semi.
Foi um jogo de 3 sets. E o primeiro set eu ganhei. Só que o segundo set eu já tava morta. Porque o físico, nossa, acabou comigo. Sim. Aí eu perdi de 21-10 pra menina. E aí eu fui pro terceiro. Aí no terceiro eu senti o meu pé. E eu fui olhar embaixo do meu pé, eu pedi tempo e tinha uma bolha gigantesca no meu pé. Aí ela tava, tipo, quase estourando, assim. Mas eu continuei no jogo. Aí ganhei, morta. Nossa, tava morrendo. Mas isso, o físico, tipo, o meu físico tava péssimo. Mas o meu psicológico tava bom. Então, às vezes teu físico não tá tão bom, Às mas se vezes você compensa, colocar na tua né? cabeça que tá bom, ele fica bom. Uhum. Então, o psicológico vai interferir em tudo também no teu físico. Aí quando eu terminei o jogo, eu fui olhar meu pé. Eu tava com 2 bolhas no pé, gigantescas, saindo pele. Nossa, foi horrível, foi péssimo. Até que daí na semifinal não deu. Também por causa do psicológico e do físico. Sim. Porque o físico eu não tava mais aguentando. E o psicológico daí interferiu, né? Ah, daí sim. interferiu em tudo. Daí acabou o jogo. Sim. Mas foi um jogo, assim, bem difícil. Porque você precisa estar com a tua cabeça no jogo. E precisa estar com o físico também. Sim. Então, não é só a técnica, às vezes, ou só bater. Você tem que pensar em tudo. E tem que estar com tudo bom. Sim. E a última pergunta que eles fizeram também foi sobre as linhas e medidas da quadra. Se, por exemplo, a quadra... Você pode jogar individual ou em dupla. Então, imagina, como você falou do tênis ali, tem tamanhos diferentes. Então, quais são o que significam as linhas e quais são as medidas da quadra? Então, as linhas funcionam como tênis também, ou vôlei, quando bate na linha dentro. Igual a quadra de tênis, as linhas laterais são só para as duplas, igual o tênis entendi. na quadra. Existe uma área de saque também, mas é diferente do tênis. Ela já é dentro da A área da de quadra. saque do tênis é na frente, você tem que sacar perto da rede, né? Sim. No badminton, a área é pro fundo. Nossa. É o contrário. Aham. Mas existe a área de saque também e se saca na diagonal. Que nem o tênis também. Sim. Na diagonal. Existe uma linha específica para o saque da dupla, mas aí é bem específico também no fundo, mas ela serve só pro saque da dupla. A medida da quadra no comprimento ela tem 13 metros Tá. e na largura ela tem 6,40 e no individual tem 5 e pouquinho. 5,10 acho que é, se eu não me engano. Sim. E a altura da rede é 1,55. Baixo até, né? Não é muito alto. Aham. Mas uma questão que eu lembro é do saque. O saque é sempre por baixo. Isso, o saque tem que ser abaixo da linha da cintura. Tá. Não posso sacar por cima. Tanto Sim. é que você saca perto da rede, comparando Aham. ao vôlei, ao tênis, né? É mais Sim. pertinho da rede. Mas não pode sacar por cima. Sim. Né? Porque senão seria um ataque e já acabaria o ponto. Aham. Ah, sim. Mas, pô, é bem legal, assim, claro. Eu acho que bastante gente vai querer visualizar e ter uma noção, assim, tipo, pô, como é que acontece, o que funciona. E eu vi recentemente vocês tiveram campeonatos aqui. Tem alguma perspectiva, assim, de quando vai ser o próximo, se já tem data marcada, algo que seja aqui, ou um festival, algo assim que as pessoas possam conhecer efetivamente e ver in loco o badminton? Esse ano a gente realizou um festival de badminton, que aí a gente procura não colocar para a equipe, a gente colocou para as crianças mesmo. A gente teve 40 crianças, então tirando todo mundo da equipe, né? Esse pessoal da equipe, a gente teve 40 crianças participando do festival e foi bem bacana, assim. Teve lanche para as crianças, enfim, foi um dia bem bacana. A gente teve o estadual de badminton já em Joaçaba esse ano e a gente teve a desistência de uma cidade. Porque a gente tem mais 2 estaduais esse ano, são 4 no ano. Aham. Então tiveram 2 já esse ano e tem mais 2. E a gente teve a desistência de uma cidade. E a gente já pediu, se caso nenhuma outra cidade quiser, a gente quer sediar mais uma vez em Ah, que outubro legal. daí. Outubro. Aqui em Joaçaba, mais uma etapa do estadual. A etapa daí acontece sempre em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sim. E quantas pessoas mais ou menos envolve, assim, uma Envolve etapa estadual? mais ou menos, entre atletas, dá uns 180 atletas, mais ou Ah, menos. bastante Porque aí a gente coisa. tem todas as categorias, né? A Sim. gente tem desde a sub-11 até a sênior. Por isso que são 3 dias de campeonatos, né? A sênior é a partir de que idade? De 36. 36. E tem gente daqui que participa da sênior? Tem, às vezes eu jogo na Tem, é. Ele já tentou jogar na principal, mas não deu certo. É, isso falta muito forte pra mim. Ah, imagina. Mas
Andy e Letícia, muito obrigado por mais uma vez, por terem topado o convite. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei. Foi muito bacana mesmo, deu para saber muito mais sobre o esporte. Parabenizar vocês pelas conquistas e pelo trabalho que é feito com o badminton, mas mais até o esporte num todo aqui. Quanto mais opção de esporte tiver disponível, principalmente para criança conhecer, brincar e gostar e competir, enfim, é muito legal. E espero que vocês tenham gostado mesmo, eu gostei muito. Se quiserem aproveitar a oportunidade para deixar recado, se quiserem entrar em contato, alguém que se interesse em começar a treinar ou colocar o filho para começar a treinar aulas e tal, como que pode entrar em contato com vocês, como funcionam os treinos, se quiserem aproveitar a oportunidade, fique à vontade. Isso, esse contato pode ser feito pela Superintendência de Esportes de Joaçaba, ou depois eu posso passar meu número do telefone pessoal, também não tem problema nenhum, o pessoal só contactar. E agradeço a oportunidade de falar do badminton, do esporte de Joaçaba. Mais uma vez aqui, como eu sempre falo, Joaçaba é um celeiro de atletas. Não existe cidade nenhuma no Brasil com a população que Joaçaba tem, com as pessoas envolvidas no esporte, com os resultados que a gente tem. Nós temos em associações mais de 1.000 crianças atendidas. São 11 associações hoje profissionais em Joaçaba. Quase todas têm destaque nacional. Então é fantástico, é feito no esporte em Joaçaba. E falta isso que você está fazendo, falta divulgar todo esse trabalho aí. Foi um dos intuitos de começar com o projeto, era disso, assim, por saber que tem muito talento, tem muita gente que é envolvida, muita gente que já foi envolvida e às vezes não tem um espaço assim que consiga falar bem, sabe, explicar bem. Era um dos intuitos do projeto. Então parabéns, obrigado pelo espaço. A gente deixou também nosso recado, divulgou o badminton aqui. Obrigado. Acho que é agradecer, né, pelo convite. Foi uma experiência incrível, tava bem nervosa, mas acho que eu consegui falar bem o que eu queria. E quem quiser participar, eu acho uma experiência incrível, nem se for tipo para jogar, competição, assim, não. Mas você entra assim numa família que a gente tem, que a gente constrói, amigo, é tudo assim, não é só um esporte. Então eu acho que quem quiser participar, eu acho bem legal. Show de bola, muito obrigado mais uma vez. Antes de encerrar, então, eu divulguei durante a semana ali, semana passada, na verdade, um sorteio que aconteceu. Eu consegui a proeza de esquecer de trazer os pacotes dos pães de queijo para mostrar, mas existem, já estão comigo e eu vou fazer o sorteio rapidinho agora, um minutinho, 2. Agradecer desde já então a PDQ Joaçaba, que é dos pães de queijo. Um abraço para o João, principalmente, que deu a ideia do sorteio, enfim, eu achei bacana de fazer. E foram mais de 380 comentários, se eu não me engano, na publicação oficial. E aí eu vou fazer o sorteio agora. Hoje é segunda, mas a gente tá gravando na segunda, mas quem tá assistindo na quinta-feira. Mas, enfim, eu vou entrar em contato e falar sobre o sorteio, mostrar tudo direitinho como foi. Então, vou fazer aqui o sorteio para um vencedor. Lembrando que vai ganhar, são 2 pacotes de 500 gramas do pão de queijo tradicional. Quem comentou ganha um pacote e quem foi a pessoa mencionada no comentário vai ganhar um também. Então, vou fazer, estou aqui com o aplicativo aberto, vou fazer, vamos ver no que dá. Opa, tem que botar um nome aqui. Vamos lá. Agradecer já, aproveitar todo mundo que participou, que comentou, foi bastante gente mesmo, bastante gente se empolgou, comentou várias e várias vezes, aumentando suas chances de ganhar. Então agora vamos ver, o aplicativo tá carregando aqui para fazer o sorteio. E fiquei com medo, eu primeiro fiz o sorteio, primeiro divulguei o sorteio para depois ver se eu conseguia fazer e tal. Aí agora 5, 4, 3... 2, 1 e... Olá. Vamos ver. Alexandra Fraron. E que marcou no comentário a Ana Paula Marques Campana. Então, Alexandra, parabéns. Ana Paula, parabéns. Só vou conferir se está seguindo o perfil.
Tá assim, tá aqui, tá aparecendo como, ó, vocês são de prova, tá aparecendo seguir de volta ali, né? Então a pessoa segue o perfil. Parabéns, Alexandra Fraron, que ganhou. Então depois eu vou entrar em contato para entregar o pão de queijo para ti, para Ana Paula, que foi a pessoa marcada no comentário, enfim. Então, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que participou durante a semana aí. Vou passar as orientações para fazer tudo certinho. Então, mais uma vez agradecer a PD Queijo e a Saba por disponibilizar os pães de queijo para o sorteio. E quem sabe para os próximos tem mais sorteio aí, pode ser também. E então, para fechar, agora recados todos dados. Andy, Letícia, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Assim encerramos a primeira temporada do Esportes daqui. Vou trabalhar nesses próximos meses aí para estruturar melhor ainda o projeto, conseguir fazer uma coisa mais legal. Mas fica meu muito obrigado para todo mundo que acompanhou e que assistiu. A audiência foi muito maior do que eu imaginei. Foram mais de 1000 visualizações no YouTube, mais de 100 e tantas reproduções no Spotify. E não tinha muita pretensão, assim, eu fiz mais pensando em uma coisa que eu gostaria de fazer, assim, e que eu assistiria e que deu bom pra caramba. Então, agradecer a todos os apoiadores dessa temporada, os apoiadores desse episódio, mais uma vez. E dizer então que para quem assistiu até aqui, por favor, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Logo, logo vai ter um canal de cortes do Esportes daqui, aí vou selecionar lá os melhores trechos, colocar tudo direitinho. E também quem quiser acompanhar pelo Spotify vai estar sempre disponível. E eu acho. E o Instagram, @esportesdaqui também, quem puder seguir, fazer, eu vou estar sempre postando, mesmo nesse período sem gravações. Vou estar sempre postando algo por ali. E é isso. Muito obrigado a todos por esses episódios todos, por toda a audiência. E tamo junto. É nosso. Muito obrigado. E até a próxima segunda temporada. Sabe, sei lá quando for, mas vai ter. Prometo.